É, que as pessoas realmente possam se conscientizar, né? Jogar o lixo no lugar certo. E abril também, gente, olha, é o mês de conscientização sobre a alienação parental. Um tema crucial para a saúde emocional e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A alienação parental que ocorre quando um dos genitores manipula a criança para afastá-la do outro genitor. Pode ter sérios impactos psicológicos a longo prazo. Durante este mês, destacamos a importância de entender os aspectos jurídicos e sociais dessa questão. O advogado especializado em direito de família, Fernando Félix, está aqui ao meu lado, é quem vai nos ajudar, né, a esclarecer um pouquinho mais sobre este assunto. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Jaqueline. Boa tarde. Doutor, é um assunto aí que é pouco, acho que falado, né, debatido ainda, né, mas é bastante relevante, digamos assim. E tem vários sinais que indicam essa questão de alienação parental. Tem como o senhor citar alguns para a gente, acho que os principais? Então, a alienação parental é um fenômeno psicológico, né, quando um genitor, o genitor que tem a custódia da criança, a guarda física, ela interfere no psicológico da criança para repudiar, para afastar o outro genitor. Ocorre com muita frequência em processos de divórcio, de separação. Então, há uma ruptura do vínculo conjugal, né? E aí o genitor, que tem a custódia da criança, vai interferir na criança para que ela repudie o outro genitor. Normalmente, se a gente pudesse falar de um princípio básico, seria impedir a convivência. Então, seria isso. Geralmente tem falas, atitudes que mais remetem a isso? Então, existem alguns comportamentos que estão previstos na lei que são considerados atos de alienação parental, né? Então, o primeiro deles, eu acho que o principal, é você falar mal do genitor para a criança. Então, você plantar ali na cabeça da criança um sentimento de ódio contra o outro genitor. Então, destacar os aspectos negativos ali daquela do genitor, enfim, muitas vezes apresentar detalhes ali da ruptura do relacionamento para que essa criança ela alimente um ódio contra o outro genitor. Esse é o principal. Essa questão de competição também, de fazer mais pela criança, de tentar agradar de algumas formas, também é considerado, doutor? Se o objetivo for afastar o genitor, né, da criança, pode ser considerado sim. Não existe uma lista definida a respeito disso. É qualquer conduta que você consiga afastar, né, o genitor da convivência da criança. Como proteger as crianças e adolescentes dessa situação? No caso da mãe perceber, já é possível retirar? Como é que é feito a partir disso? Então, o genitor que está sendo alienado, o primeiro passo é durante o relacionamento. Então, você estabelecer uma convivência próxima com a criança. Qual que é o antídoto da alienação parental? A convivência. Então, muitas vezes, durante o relacionamento, não existe ali uma proximidade ali da criança com o genitor. Na maioria das vezes, o pai, então, trabalha muito, não tem essa conexão. Quando se separa, então, qualquer projeto de alienação parental vai ter muito mais sucesso numa criança que não tem um vínculo ali estabelecido. Então, o primeiro passo é o pai estar próximo da criança. Então, fazer com que essa convivência ela seja uma convivência forte, porque qualquer projeto de alienação parental vai encontrar muita dificuldade se já existir um vínculo ali do genitor com a criança. Então, o primeiro ponto é esse. E nem tem como especificar se isso acontece mais do lado da mãe do que do lado do pai, né? Normalmente, acontece mais do lado da mãe, porque na maioria dos casos, em processo de separação, a mãe fica com a guarda da criança. Então, quem pratica a alienação parental é quem tem a custódia da criança. Porque se você já tem a guarda da criança, como é que você vai afastar a criança de você? Então, pode até falar mal do outro genitor, mas não vai ter o efeito de afastar a criança. Então, normalmente, as mães. Mas se for o pai que tiver a guarda, ele pode praticar também a alienação parental. Entendi. Olha, inclusive, nós recebemos um relato de um pai que está sendo proibido, né, pela ex-esposa, de ficar com os filhos. O Gabriel Pereira conta como tem sido a vida como vítima de alienação parental. Coloca aí na tela, equipe. Eu me chamo Gabriel Pereira. Sou residente de Alexânia, próxima à capital Goiânia. Fui casado por 10 anos e, após a separação, minha ex-esposa impede que eu tenha qualquer contato com meus filhos, um de 8 anos e outra bebê de apenas 9 meses. Foi necessário que eu ingressasse na justiça e, somente depois de obter 3 liminares, é que finalmente eu consegui ter acesso às crianças, meus próprios filhos. Hoje a mãe permanece descumprindo as decisões judiciais, permanece dificultando o contato e acesso aos filhos. Ela responde hoje
por processo de alienação parental, processo de danos morais, processo de danos materiais, além de processos criminais que serão ajuizados. Inclusive, a mãe até mesmo fez a criança perder uma viagem para a praia apenas para afastar a criança do pai em sua campanha de ódio contra seu ex-marido, utilizando o próprio filho como instrumento de vingança. Nesse caso aí, doutor, a gente percebeu já que o pai, né, o Gabriel, ele já recorreu, já fez ali todo o procedimento que deveria ser feito, mas a atitude ainda continua, né, com relação à mãe e os filhos, né, fazendo cometendo, né, esse crime, podemos dizer assim. O que acontece nesse caso, da pessoa continuar, mesmo já tendo sido intimada, digamos assim? Então, o que tem que fazer é insistir junto à justiça. Quando você tem ali a prática da alienação parental e você não consegue administrar isso, a solução que existe é acionar o Poder Judiciário, entrar com a ação judicial, igual ele entrou de alienação parental, e ser resiliente. O que é o ponto que ele está colocando ali? Da questão do descumprimento das medidas, das decisões judiciais. Descumprir a decisão judicial de convivência é considerado um dos atos de alienação parental, porque você está dificultando, afastando a convivência, inclusive de uma decisão que foi determinada judicialmente. Só qual que é o ponto que ele está colocando, que é a questão da dificuldade de você conseguir comprovar. Então, o Poder Judiciário ele é muito resistente no reconhecimento da alienação parental. Então, essa dificuldade que os pais encontram de entrar com processos, informar o descumprimento, 1, 2, 3, 4, e não ser tomada nenhuma atitude. Só que o que é o ponto que eu sempre oriento? É você insistir. Então, assim, se você tem um filho que você ama, é não desistir do filho, insistir, porque em algum momento vai ter que ser tomada alguma decisão a respeito disso. E se for comprovado tudo certinho ali, qual a punição? Então, nós temos remédios, né, para a gente aplicar no caso de alienação parental. Tem algumas possibilidades, né, que vai depender do nível de alienação parental que foi cometido. Então, a primeira delas é a advertência, né, segunda, multa. Terceiro, um acompanhamento psicológico da criança para ver se a gente consegue solucionar, sanar esse sentimento, né, de repudiar o outro genitor, né, a ampliação da convivência, porque como eu falei, você combate a alienação parental, que é repudiar o outro genitor com ampliação da convivência. Quanto mais afeto eu estabelecer entre o genitor e a criança, mais eu vou ter minimizado, no caso, essa tentativa de interferir no psicológico. E ampliação da convivência é a última medida, que seria até a reversão da guarda. Então, em casos graves de alienação parental, a medida que a gente vai ter é reverter a guarda. Então, a criança ela passa a morar com o genitor alienado. Então, essa seria a medida mais drástica a ser aplicada num processo de alienação parental. Entendi. Qual o papel, doutor, da população, dos familiares, também da escola, com relação a isso? Conscientizar as pessoas. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba naturalizando isso, né? Essa questão de repudiar outro genitor. Então, às vezes tem um processo de separação, de divórcio, e enfim, terminou ali a conjugalidade, né? Mas a parentalidade não. Então, aquela pessoa ela não deixa de ser pai ou de ser mãe da criança. Então, as pessoas tomarem cuidado, conscientizar, ver às vezes um genitor que está difamando a criança, falar, mantenha essa informação mais entre vocês. As pessoas que têm contato ali com a família, conseguir conscientizar essa pessoa. Muitas vezes a pessoa que terminou um relacionamento está muito ferida, ela mesma não tem consciência. É importante falar também que a alienação parental, ela muitas vezes é cometida de maneira inconsciente. A pessoa não percebe que ela está fazendo aquilo. Então, as pessoas que estão em volta, que não estão envolvidas emocionalmente, conscientizar a pessoa. Não é assim, guarda essa informação para você, por mais que tenha os defeitos aqui do genitor, você não precisa transparecer isso aqui para a criança. A criança tem que cuidar de assunto de criança. Então, o que pode é isso, no caso, as escolas, a família, o conselho tutelar, as pessoas que têm contato, né, com famílias ali que houve um processo de separação, conscientizar. Caso ouça alguma fala, ou a criança falou, mas o meu pai e minha mãe não é legal por isso. Mas quem te falou? Foi minha mãe ou foi meu pai? Conversar com a pessoa, conscientizar, que é uma questão de conscientização. Como eu disse, muitas pessoas nem têm consciência da gravidade do ato que elas estão cometendo. É aí que entra também acompanhamento psicológico, porque como a gente falou que a criança não tem culpa, né, doutor, nessa questão, a separação deve ser resolvida entre os pais, a criança, infelizmente, na maioria das vezes, sofre com esse tipo de situação, então fica, às vezes, até o alerta para os pais nesse tipo de situação, né, doutor? Sim, sim. E a respeito do pai, eu falei da questão do período da convivência, né? Quando está no relacionamento, manter esse relacionamento.
O que é o ponto que eu coloquei aqui? De conscientizar a genitora, de não fazer a alienação parental, mas uma vez constatado que ela não acabou, que insiste em fazer a alienação parental, tomar uma medida rápida e enérgica. O que eu vejo em alguns casos, que aparece no escritório? A pessoa separa, não quer entrar em conflito, a mãe não quer deixar eu ver, deixa para lá e vai deixando. E você vai desfazendo esse vínculo. Aí depois de muitos anos, essa criança já cresceu, ela quer tomar alguma atitude. O que acontece? Dependendo da idade da criança, você não consegue mais forçar que essa criança conviva com o genitor. Então é algo que tem que ser rápido. Você constatou aquilo ali, você tomar uma medida enérgica e imediata contra aquilo ali. Porque depois que já se instalou essa alienação parental, é muito difícil da gente reverter. Tá certo, doutor, Fernando Félix, esqueci o nome do doutor aqui, gente, Fernando Félix é advogado e especialista em direito de família. Doutor, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, assunto de grande relevância aqui no Jornal Brasil Central. É sempre bem-vindo e quando quiser, a porta está aberta para você. Obrigado, Jaqueline, eu que agradeço. Ótimo final de semana.